Eu acho que o conjunto de estudos que o Governo fez, penso que no final terá tido uma surpresa. Eu acho que estou convencido que o Governo esperaria que os resultados, no fim, fossem muito mais conclusivos do que eram. E, portanto, adotou, e provavelmente bem, aliás, eu já aqui defendi que não sou um grande entusiasta de uma descida muito significativa, adotou e bem, provavelmente, uma estratégia mais prudente. Porque, na prática, o Presidente da República veio agora fazer foi, de algum modo, caucionar essa prudência e, portanto, no fundo, dar respaldo ao Governo para poder seguir o seu caminho, que é seguramente o de, neste próximo orçamento, prever uma descida, mas uma descida relativamente moderada da taxa social única, para também, de alguma forma, dar resposta àquilo que tinha sido a pretensão e o acordo com a Troika e, simultaneamente, não pôr muito em causa o equilíbrio que vai estar subjacente às contrapartidas em termos fiscais que vai ser exigido para descer essa taxa. A banca esteve também em cima da mesa, não só na entrevista do Presidente da República, mas também no debate quinzenal entre o Primeiro-Ministro e no Parlamento. Há aqui uma troca, digamos, de argumentos. Já hoje também o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos dizia que o problema não é os capitais aumentarem, digamos, a sua base de ativos, o seu capital, mas uma questão de liquidez e por isso era importante que o Estado, através, nomeadamente das empresas públicas, devolvesse à banca o dinheiro que pediu emprestado. Há aqui, de facto, digamos, um bate-bolas entre os políticos, entre os banqueiros que não querem recorrer aos apoios, mas a economia precisa, de facto, deste dinheiro. E como é que se resolve esta questão, António? Pois, provavelmente, todos têm um bocadinho de razão. Seguramente que seria uma boa solução para injetar liquidez na economia se as empresas públicas pagassem as suas dívidas, dando um exemplo. Agora, de facto, não têm condições financeiras para isso. Não há dinheiro para isso, não é? Aquilo que eu penso que o PS terá, de alguma forma, suscitado é, se quiser, a transformação dessa linha de 12 mil milhões que está disponível para a capitalização dos bancos numa linha de apoio indireto, ou seja, no fundo, injetaria capital em empresas que de facto sejam muito devedoras do Estado e permitiria que sejam muito devedoras da banca, empresas do Estado, e que permitiria, portanto, os bancos verem ressarcidos muitos dos seus créditos e, portanto, poderem utilizar esse dinheiro para financiar a economia. A verdade é que eu acho que também está aqui em cima da mesa uma questão um bocadinho diferente que tem sido mal explicada. A eventual entrada do Estado nos bancos tem, para não ter aqui uma explicação muito técnica, mas tem como instrumento a ser utilizado as chamadas ações preferenciais sem voto. Ou seja, não é a entrada do Estado em si mesmo que vai alterar o equilíbrio acionista que existe nos bancos. Agora, o que eu penso que os banqueiros receiam não é exatamente no momento inicial disso. Agora, seguramente que essa entrada no capital vai ter condições e vai ter limitações. E, portanto, vai seguramente colocar sobre muito maior observação a gestão dos bancos. E esses graus de liberdade, eu penso que os banqueiros não o querem perder, sobretudo porque têm como argumento aquilo que eu referi logo no início, que é paguem-nos o que devem, que nós resolvemos o problema sem necessidade de aumentos de capital. A verdade é que também penso que no atual nível em que está o nosso sistema financeiro e o sistema financeiro europeu em muitos outros países, os bancos, e já aqui mais de uma vez disse a portuguesa, apesar de serem bem geridos, terem uma exposição ao risco relativamente controlada, a verdade é que pela nossa debilidade da economia, eles também têm uma debilidade relativamente grande. E, portanto, neste processo de desalavancagem que é necessário fazer, ou seja, os bancos passarem a conceder menos crédito em relação aos depósitos que recebem, quer ainda por vários problemas que não vão parar de surgir de crédito mal parado, resultante do próprio estado da economia, a verdade é que também acho que se tivessem algum reforço de capital, teriam também melhores condições para enfrentar essa dificuldade. Parece-lhe que as medidas que foram assinadas pela Troika, aquilo que é o entendimento da Troika relativamente ao sistema financeiro nacional, é mais exigente do que aquilo que está a ser imposto a outros países europeus? Eu não diria exatamente isso, até porque a verdade é que a Troika tem aqui uma capacidade de intervenção que obviamente não tem noutros países. Eu devo dizer, apesar de tudo, que estou menos preocupado com essa dimensão, estou mais preocupado com outra. Eu tenho algum receio que este conjunto de inspeções que já estão a decorrer nos bancos, por parte de auditores e por parte da Troika, se ela for uma análise muito fundamentalista,
em que se procurará, quase no limite, tudo aquilo que porventura possa não ser recebido, vamos considerar mal parado, por exemplo, para ilustrar, isso criará 10 vezes mais problemas aos bancos e os colocará numa situação muito mais difícil do que nós estávamos aqui a discutir, se os bancos devem aumentar um pouco mais o capital ou não. Esse aspecto é que eu acho que é crucial. Aí tem que haver muito bom senso, alguma prudência e perceber que, obviamente, os bancos não estão numa situação fácil, sobretudo porque a economia não está numa situação fácil. Ana Paula Vitorino, nesta questão do dinheiro, hoje o antigo presidente da Associação Portuguesa de Bancos, João Salgueiro, dizia que não é uma questão de habilidade nem de criatividade, é mesmo dinheiro. Não havendo dinheiro, não há solução. A questão é que os bancos, acredito eu, gostavam de emprestar dinheiro à economia real. A verdade é que esse dinheiro está no Estado, seja ele em dívida, seja ele nas empresas do setor público empresarial, e esse dinheiro nunca mais entra nos cofres dos bancos. Como é que se poderia resolver esta questão? Bom, eu julgo que a pergunta que me colocou tem variedíssimas perguntas embebidas e que, portanto, para responder a isso, provavelmente tínhamos que estar aqui algumas horas, mas eu concordo muito com aquilo que o António disse, mas há aqui duas questões distintas. Uma coisa é a questão do setor empresarial do Estado, evidentemente que é um problema que tem que ser resolvido e não me parece que existam medidas em concreto para resolver esse problema, porque aquilo que nós temos a ver, de facto, são quase paliativos relativamente a isso e são declarações de boas intenções que todos os governos dos últimos 30 anos tiveram relativamente ao saneamento financeiro das empresas, e o que é facto é que o que está subjacente a esses grandes passivos das empresas tem exatamente a ver com a incapacidade que o Estado teve de financiar os seus investimentos ao longo de 30 anos. E os 30 anos engloba os 10 anos do Sr. Presidente da República como Primeiro-Ministro. Então, não exclui dessa matéria. Mas, efetivamente, há aqui uma questão que é o saneamento financeiro. Há uma parte que, evidentemente, que tem a ver com novas formas de gestão, novas formas de envolvimento dos privados, que não podem ser portugueses, não têm capacidade de investimento e, portanto, também as nossas empresas se andam muito a queixar nessa perspectiva porque não têm capacidade e a liquidez dos bancos está muito diretamente, ou a falta dela, relacionada com a falta de capacidade de investimento por parte das empresas, mas também tem a ver com uma questão que é ajustar e financiar de outra forma os investimentos públicos. Não é anulá-los, não é eliminá-los, porque eles próprios são necessários para o próprio funcionamento da economia, para o próprio funcionamento da sociedade, mas têm que ser ajustados às verdadeiras necessidades e as formas de financiamento também têm que ser ajustadas e existem já teorias mais que suficientes sobre essa matéria e que desde o financiamento dos transportes públicos, em que a internalização dos benefícios externos, deixem-me dizer assim, tudo isso. Mas existe a outra parte que é, vamos lá ver, a banca não pode vir agora dizer também, e já lá vou à parte em que eu acho que tem toda a razão, mas não pode vir agora dizer que o problema está de facto nos empréstimos que fizeram às empresas públicas e agora querem ser ressarcidos desses empréstimos, porque o que é facto é que aqui até 3 anos atrás toda a banca andava a oferecer-se e andava a esgrimir para conseguir financiar as empresas públicas. Mas, entretanto, o mundo mudou. O mundo mudou, mas o que é facto é que a situação das empresas não mudou. E nem este governo, nem nenhum, tem hipótese de fazer com que a situação financeira das empresas tenha. Evidentemente que esse financiamento indireto seria uma solução e talvez uma solução mais clean. Em termos do sistema bancário, não tenho qualquer dúvida que era uma solução muito mais clean do que estar agora o Estado a entrar para o capital dos bancos, que parece uma solução. Eu não sou financeira, como se sabe, mas porque, do ponto de vista económico, parece-me uma solução absolutamente absurda. Agora, existe uma outra questão que é este problema de liquidez da nossa banca tem que ficar resolvido, porque essa falta de liquidez é, neste momento, a situação... provoca neste momento a situação mais delicada do nosso setor empresarial. Porque muito se fala, por exemplo, em termos de internacionalização, em termos de exportações, mas o que é facto é que quer o setor exportador, em termos de industriais, quer o setor exportador de serviços, está com uma dificuldade terrível em termos dessa internacionalização, precisamente porque não tem crédito. Em termos de investimentos internos, independentemente da capacidade que possam ter as empresas, também não podem investir internamente porque não têm crédito. Ou seja, não é endividarem-se para investir.
porque isso é a leitura simplista que às vezes parece que está em cima da mesa, mas isso é de quem não conhece o funcionamento do sistema económico e do sistema empresarial. Quer dizer, nenhuma empresa, ou muito dificilmente uma empresa, investe com capitais próprios, investe. De facto, é um circuito que envolve o sistema bancário. E, portanto, esse problema tem que ser resolvido e tem que ser resolvido muito depressa. E não é pondo o sistema financeiro, o sistema bancário a ferro e fogo, que vamos resolver o problema. Porque se ficarem a ferro e fogo e assim permanecerem, acabamos com o nosso sistema bancário, acabamos com o sistema financeiro e, por arrasto, acabamos com o nosso sistema empresarial. E aí já não é uma questão de passarmos aqui a recessão de menos 1,8 para menos 2,5. É muito mais grave que isso, é acabar com a nossa economia e, portanto, acabar com o nosso país. Portanto, esse problema tem que ser resolvido rapidamente. E tem que ser resolvido da forma mais, me parece, enfim, mais eficiente e menos perturbadora para o nosso sistema. Ou seja, repito, o sistema bancário a ferro e fogo não é a solução. E a solução de financiamento indireto parece muito mais inteligente do que uma solução do que o Estado estar a entrar no capital dos bancos. António Gomes Mota, o Pedro Passos Coelho apresentou esta semana a proposta de reforma da administração local relativamente àquilo que eram os objetivos iniciais do Governo, um pouco mais à frente do que aquilo que foi anunciado. Parece-lhe que houve, de facto, alguma frustração naquilo que foi apresentado.